Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como ele costuma, uns segundinhos, fazer uma oração quando venho pregar, então pode curvar a tua cabeça. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus vivo aqui eu estou, Senhor Deus, olhando para trás de onde o Senhor me tirou, ó Deus, no meio, Senhor, de tantas dificuldades e tantos problemas, Senhor, sendo improvável estar aqui, Pai amado. Tantas lutas, tantas dores, tantas dificuldades, Senhor, e hoje eu não quero estar aqui por uma causa apenas, ó Deus. Eu estou aqui, Senhor Deus, para ver o teu milagre, Senhor, para ver a tua operação de milagres, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor vai fazer, porque não foi em vão a obra do Senhor na minha vida, Senhor Jesus, para hoje estar aqui, simplesmente para cumprir uma data, para cumprir uma religiosidade, não, Senhor. Eu estou aqui porque eu creio nos milagres do Senhor, e eu creio na palavra do Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, Pai amado. Eu te agradeço, meu Deus, pela forma como o Senhor trouxe o tema dessa pregação e como o Senhor tem confirmado, meu Deus, que assim, as pessoas que aqui estão, Senhor, eles possam sentir o quanto o Senhor é vivo, o quanto o Senhor é poderoso e o quanto o Senhor está mais perto do que elas imaginam, e quanto o Senhor é real nesse lugar. Amém, igreja? Nós já, eu sei sobre o que eu vou pregar, o tema que o Senhor me falou para trazer assim, nessa noite, eu já estou aqui assim alegre com Deus, porque Deus tem confirmado de formas diferentes aquilo que Ele quer que a igreja ouça. E eu digo sempre que um pregador, ele não pode escolher aquilo que ele quer trazer para a igreja. E ele também não pode olhar comentários, escutar comentários, palavras que a gente ouve em casa, na igreja ou em alguns lugares. Então eu vou pregar sobre isso, porque daí você está pregando pela carne. E nós temos que buscar aos pés do Senhor. O Senhor, às vezes, Ele nos impressiona como Ele vai, sobre aquilo que Ele quer que nós falemos, Mas, às vezes, nós precisamos dobrar o joelho e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu leve? O que o Senhor quer que eu pregue? E hoje a Salete entrando na igreja, ela entrou com essa bolsinha aqui. E algo me chamou a atenção na bolsa dela. Eu pensei: será que Deus está me mostrando que tem algo na bolsa dela para eu falar para ela? Mas eu me ajoelhei ali, fui orar e não prestei mais atenção. Mas de repente eu de pé, eu bati os meus olhos novamente na bolsa dela, a igreja. E quando Deus quer confirmar, Ele usa de formas assim que a gente nem imagina. Aqui em inglês está escrito wedding. E o wedding em inglês significa casamento. Tem duas alianças. Nós vamos falar hoje sobre as bodas de Caná. E para quem não sabe o que as bodas de Caná, foi o primeiro milagre que Jesus realizou em um casamento. Amém, igreja? Aí vem a Adriana e canta que Jesus volta a um lugar aonde Ele tinha transformado a água em vinho. E é esse milagre que eu vou comentar com a igreja, uma palavra bem conhecida, No começo também do que o Adilson ministrou aqui, ele também já falou alguma coisa sobre odres velhos, e a palavra diz que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Então, o Senhor teve, deu várias confirmações aqui, mas ainda no meio da palavra eu quero contar para vocês como que, por que veio esse tema para a pregação. Então, a palavra do Senhor, ela se encontra no livro de João, no capítulo 2, e nós vamos ler 12 versículos. O Luiz vai colocar ali, você pode acompanhar, mas eu vou fazer a leitura aqui que eu já trouxe. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas, isso seja, fizeram uma festa de casamento em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para essa festa de casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E Jesus respondeu para ela: mulher, o que eu tenho a ver com você? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava dizendo: ainda não é a hora de eu me manifestar, Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima. E disse Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou,
E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe o primeiro vinho bom, e quando já tem bebido-se tudo, então coloca-se o inferior. Mas você guardou até agora o vinho bom. Jesus principiou assim os seus primeiros sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali por não muitos dias. A primeira igreja que nós podemos tirar de lição é no versículo 5, quando Maria chega e fala para aqueles serventes, para aquelas pessoas que estavam trabalhando naquela festa de casamento. Ela diz assim para eles: fazei tudo quanto ele vos disser. E aí lá no versículo 7 vai dizer assim, ó: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então Maria diz para os serventes: fazei tudo quanto ele vos mandar. E aí Jesus diz: encham essas talhas, e essas talhas elas cabiam mais ou menos assim de 80 a 120 litros, era a capacidade que podia se encher de água. E nós acabamos de ler que os discípulos, a Bíblia diz, os discípulos não, os serventes, eles encheram até em cima. E há vários versículos na palavra, igreja, e eu tenho vivido isso, que quando Deus dá uma ordem para nós, é melhor nós seguirmos à risca aquela regra. Porque o milagre, ele só vai acontecer quando eu e você seguimos a regra. E Deus tem levantado pessoas ao teu lado, Deus tem levantado pessoas na tua vida e dizendo exatamente como tudo deve ser. E a pergunta, hoje, se Maria chegasse para nós e falasse: façam tudo quanto ele vos disser, Jesus dissesse: encham as talhas, como que eu e você faríamos? Jesus disse: enchei as talhas. E será que esse cheio para mim e para você representa metade? Um terço? Ou nós faríamos como os serventes, colocaríamos até em cima? E aí muitas vezes, igreja, a vida das pessoas, as nossas vidas não andam bem em certas áreas das nossas vidas, porque foi nos dado uma ordem para nós fazermos tudo o quanto ele nos manda, mas nós queremos pegar algumas partes e darmos algumas desculpas e não fazermos exatamente como o Senhor manda. Então o milagre não vai acontecer. Não vai acontecer. E Deus tem usado trombeta, Deus tem usado o esposo, Deus tem usado a esposa, Deus tem usado pessoas dentro da igreja para te alertar. E enquanto nós não fizermos exatamente como é para ser feito, as coisas não vão acontecer e as coisas não vão andar. Sabe por quê? Porque aqui quem manda é ele, não sou eu que digo, que ele diz assim: é para encher. Não, metade tá bom, um terço tá bom. Para que tudo isso? Não, quem manda é ele, e é melhor eu e você obedecer, se nós queremos viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Não é sobre isso que eu quero falar, mas eu vou falar porque foi o que Deus colocou no meu coração hoje, ainda finalizando o preparo da palavra. Igreja, a água, ela representa o Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Quando Maria chegou para Jesus e disse assim: não tem vinho, Jesus não disse isso assim para ela: então você pega, se você não tem dinheiro, empresta dinheiro de alguém e sai aí comprar vinho. Jesus também não disse para ela: então se acabou o vinho, sai aí e procura alguma venda, algum mercado, alguma conveniência, alguma loja que tenha vinho à venda. Não foi isso que Jesus falou para ela. Também Jesus não disse: pega e sai emprestar vinho e traga para a festa. Jesus disse aqui para ela: encha as talhas. Disse para os serventes: encha as talhas. E é isso que Deus está falando nessa noite para alguém aqui. Não é hora de você sair e procurar mais um trabalho se está faltando coisa em casa. Não é hora de você pegar e arrumar mais umas horas de trabalho para suprir aquilo que está faltando dentro da tua casa. Não é hora de você procurar um novo médico. Não é hora de você ir atrás de um novo comprimido, de um novo remedinho. Não é hora de você ir atrás de um novo relacionamento se acabou algo na tua vida. O Senhor está dizendo: é hora de você encher a tua talha. E Deus já vem ensinando, já vem tocando essa buzina, igreja, na minha vida. Ele já vem tocando na vida de
pessoas que estão aqui hoje. Você pode não gostar, mas eu vou falar que Deus está mandando dizer que Ele já vem dizendo para você: é a hora de se encher do Espírito Santo. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 10 anos atrás, Deus usando pessoas para falar para mim e para você: é hora de se encher do Espírito Santo. É hora de deixar de visitar pessoas. É hora de cortar relacionamento. É hora de diminuir até a hora de trabalho. É hora de cortar isso. É hora de cortar amizade. Sabe para quê? Para fechar a porta do quarto, para fechar a porta da casa para as amigas e orar e se encher e buscar e buscar e buscar e buscar a presença dele. Deus mais uma vez está gritando para você, Ele está gritando para mim: eu vou mais além. Deus já tem tirado pessoas que isso serve para mim. Deus já tem tirado pessoas, Deus já tem mudado mulheres que já tem mudado homens, tem mulheres e homens que já têm cortado amizades, tem mulheres, escuta bem, tem mulheres e homens que já deixaram de compromissos com o mundo, de amizade com o mundo, de jantares, e seja lá o que for, mas ainda está faltando fechar a porta do serviço de casa, está faltando deixar algumas atividades de dentro de casa e se encher a talha. E a talha sou eu e você. A talha sou eu e você que precisamos nos encher do Espírito Santo. E aí, quando nós nos enchermos do Espírito Santo, igreja, quando nós enchermos do Espírito Santo, Deus vai fazer algo fora do comum na tua e na minha vida. Amém, igreja? Voltando, então, ao que nós acabamos de ler, igreja. O milagre que Jesus fez. Alguns acreditam que Jesus tenha feito, interpretam da segunda forma, que Jesus ele não transformou a água em vinho, mas transformou a água em suco, né? E eu não vou entrar nessa questão porque não é o objetivo da palavra de hoje. Mas independente que Jesus tenha transformado essa água em vinho, ele tenha transformado a água em suco, eu e você sabemos que existe um processo, que existem etapas para se produzir um vinho ou se para produzir um suco. Comece pelo quê? Pega a semente, lança na terra, espera crescer, espera ela se desenvolver, aí chega o momento que a parreira lá, que a vinha vai dar o fruto. Depois que dá o fruto, chega ao ponto da maturação, ali o ponto de se tirar ainda, tem que esperar tudo isso. É colhido as uvas, passa por uma lavagem, passa por uma higienização, depois vem o quê? Vem um processo de prensagem, vem o processo de esmagamento, o desengaste, que é tirar todas os aninhos que ficam ali, para daí então, né, passando por todo esse processo, ser extraída as partes sólidas, casca, semente, e aí o quê? Fica só o líquido. Se for para transformar em suco, depois que esse líquido, né, ele é extraído, igreja, ele precisa passar por um processo de pasteurização. E a pasteurização é quando esse líquido é colocado num recipiente que ele vai aquecer em alta temperatura, né? E aí é tirado de lá, depois pode engarrafar e o produto vai ter uma longa validade, digamos assim. Se for o vinho, é um pouco mais diferente. Depois que extraiu o líquido, ele vai para recipientes específicos, aonde esse vinho, esse suco vai ficar ali até fermentar. E segundo algumas coisas que eu li para poder trazer a palavra hoje, um vinho de média qualidade. E eu quero deixar bem claro que eu não estou fazendo essa pregação fazendo uma apologia que você pode beber vinho, que você pode se embriagar. No meu entendimento, quero deixar bem claro, o que Deus tem tratado comigo, tem me ensinado e eu tenho estudado na palavra do Senhor, é nem um pingo, é nem um golinho. É nem um pouquinho, porque se você tomar um pouco faz bem para o coração. Mentira de Satanás. O que o Espírito Santo me mostrou não foi isso. Então, continuando a palavra. Para um vinho de média qualidade, ele precisa ficar armazenado, é chamado de envelhecimento, de uns 3 a 5 anos. Se for um vinho como esse que a palavra está falando aqui, que era um vinho de boa qualidade, segundo o mestre de sala, ele pode durar de 5 a 30 anos o envelhecimento, igreja. Agora pensem comigo, igreja. 2 substâncias completamente diferentes. Água e vinho. Por processos naturais, por meios naturais, não tem como ser transformado. Porque até para transformar o suco, para transformar o vinho, não precisa de água. Mas Jesus, ele faz isso. Um processo natural que levaria anos.
Jesus acelerou. Agora preste bem atenção, porque agora eu vou contar como que chegou esse tema da pregação. Jesus acelerou o processo, igreja. Coisa que poderia levar dias, coisa que poderia levar anos. Jesus acelerou o processo, ele adiantou as etapas. Repita comigo, adiantou as etapas. E em fração de segundos, não precisa mais repetir, em fração de segundos, eles tinham o vinho pronto, igreja. E aí, né, por que eu estou pregando sobre isso hoje? Porque no dia 12/7, enquanto o Luiz pregava, e ele caminhava pelo meio da igreja, e eu estava prestando atenção no que ele estava pregando, e simultaneamente, paralelamente, ou seja, junto, eu prestando atenção no que ele estava pregando, eu sentada no meu lugar, como é de costume, e a igreja sabe, né, eu sento assim, então eu estava aqui do meu lado esquerdo, eu via Deus movimentando. Eu via o Senhor movimentando a igreja, eu via Ele acelerando processos, sabe para quem? Para pessoas que são fiéis a Ele. Deus vai acelerar processos na vida daqueles que você tem orado, na vida daqueles que você tem clamado, na vida daqueles que você tem buscado, sabe, igreja? Eu olho para trás, assim, eu vejo desde a minha conversão dos 12 a 13 anos, hoje eu tenho 42, então eu fico vendo desse longo tempo quanta coisa eu aprendi, quanta coisa levou anos, quanto tempo levou para eu renunciar, quanto tempo levou para eu pôr em prática as das coisas de Deus, quanto tempo eu levei para chegar ao conhecimento que eu tenho hoje, ao nível, podemos dizer assim, que nós temos hoje. E sabe o que Deus falou para mim? Deus vai pegar pessoas que você tem orado, que você tem clamado, e Ele vai fazer assim, ó. Ele vai fazer chegar ao teu nível, porque se tem uma coisa, igreja, que eu digo, não adianta só se vir para a igreja, precisa estar no mesmo nível, sabe por quê? Porque senão se tem uma pedra no sapato, se vem para a igreja sabendo que Jesus diz A, e a pessoa diz, não é A, não é A. Tem briga, tem guerra, tem discussão, às vezes, das pessoas dentro da igreja. É o marido, a mulher, é os filhos. A mãe vai lá e fala, não, filho, não é assim. A palavra diz assim, o filho está dentro da igreja, a esposa dentro de casa. Chega em casa, uma perturbação. É um inferno. Então, Deus vai colocar as pessoas que você tem orado. Se você tem sido fiel, o Senhor vai trazer ao teu nível. O Senhor vai trazer pessoas para essa igreja ao nível do que nós temos aqui. O Senhor vai amadurecer, vai acelerar processos na vida dos nossos, igreja, creia nisso. Mas eu volto a dizer o que eu já disse em uma das pregações aqui. Você quer isso? Porque eu vou dizer uma coisa, se nem você demonstra interesse, por que Deus vai demonstrar interesse em fazer? Você precisa querer para Deus fazer. Glória a Deus. E nós vimos ali que o mestre Sala, ele disse que esse vinho foi transformado num vinho de boa qualidade. Agora vejam bem, igreja, a água, né, ela é insípida, ela é útil, ela é importante para a vida, mas ela é sem sabor, ela é sem cor, ela não tem gosto, ela é insípida. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai pegar pessoas com essas qualidades, e vai transformar no melhor vinho. Aquela pessoa que você diz, essa não tem mais jeito, para esse aí não tem conserto, esse não sai do lugar. Se você continuar firme, se você ficar até o final da festa, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na vida dos seus. E quer que eu te diga mais? Deus vai transformar pessoas, como diz a palavra, no melhor vinho, um vinho de boa qualidade. Você já conversou com algumas pessoas que a pessoa vem e diz assim para você, eu sou crente, eu sou evangélico, você já ouviu? E a gente, por educação, não fala nada, né? Mas lá dentro da gente já fala, você é crente? Você é evangélico? Você é missionária, né? Você é missionário, você é diaconisa, você é presbítero. Você já viram gente assim? Vocês já tiveram oportunidade de conversar com as pessoas assim? Quer que te diga? O Senhor não vai transformar os teus em qualquer um. Ele vai transformar num crente de boa qualidade, da melhor qualidade. É isso que o Senhor vai fazer. Vai transformar num cristão genuíno, autêntico, real, verdadeiro. Não uma caça, não uma mentira, não vai ter mistura, não vai ser falsificado. É isso que o Senhor vai fazer na vida dos seus. Amém, igreja? Deus me mostrava, enquanto eu estava sentada ali, Deus acelerando processos na vida de pessoas para chegar ao nosso nível, para acabar com discussão, para acabar com contenda e todo mundo andar como diz a palavra, num só fé, num só Deus, num só batismo, numa só direção.
Mas eu ouso a dizer mais, igreja. Deus, Ele pode pegar as situações mais difíceis da tua vida. Os problemas que não seja, quem sabe, um amadurecimento de alguém que você necessita. Mas, por exemplo, dívidas que você tem, podem levar anos para você pagar. Que está lá aquele carnê de trocentas parcelas. Se você ficar até o final da festa, Deus pode te surpreender. Ele pode acelerar os processos e você pode quitar esse bem que você adquiriu antes do tempo determinado, se você ficar até o final da festa. Deus pode solucionar o teu casamento, a tua vida sentimental, a tua vida espiritual, assim. Mas você precisa perseverar. Esse é o segredo. Qual que é o meu trabalho então, Arlete? É ficar até o final da festa. É ficar até o final, é persistir, é não desistir. Por que pessoas, igreja, pessoas perdem grandes coisas na vida delas? Imaginem nessa festa de casamento. Quando acabou o vinho, alguns disseram, eu vou embora. E muitos, quem sabe, foram embora. E o que aconteceu? Eles perderam o melhor vinho. Eles perderam algo especial. Mas quem fica até o final, quem ficou até o final, bebeu o quê? Bebeu o melhor vinho. E quem são, igreja, quem são os que ficam até o final? É aqueles que, independente do problema, que independente da dificuldade, independente do que estão vivendo, eles não desistem, eles persistem. E sabe quem fica até o final? É surpreendido. Vem notícia nova, vem algo novo do Senhor para a sua vida. Aleluia. E eu ouso dizer outra coisa que Deus ainda colocou como entendimento enquanto eu preparava essa palavra. Havia a festa, teve o tempo que o vinho acabou e teve o tempo do milagre. Mas muitos estavam lá, viram, mas não provaram. Por quê? Espiritualmente falando, não abriram a sua boca. Você consegue entender, igreja? Então você pode estar no meio da festa. Hoje é uma festa, os cultos são uma festa, igreja, mas se você não abrir a tua boca, os outros vão provar, você vai estar junto e não vai sentir algo diferente na tua vida. Então o segredo é abrir a tua boca em casa, igreja. É tempo de abrir a boca em casa, não podemos mais deixar o tempo passar, é hora de mudarmos a nossa rotina, abrir a nossa boca, é clamar, é buscar, é se jogar no chão, igreja, é deitar, rolar. Eu quero dizer para vocês que eu já tive alguns cultos que estava tão difícil, igreja, que eu cheguei a me jogar no chão, porque eu não tinha mais esperança de mudança na minha vida. Mas hoje eu estava ali lembrando que hoje eu estou festejando, hoje eu estou alegre. Enquanto nós louvávamos o Senhor, eu sentia aquela alegria de exaltar o Senhor, de buscar o Senhor, de adorar o Senhor. Igreja, quando Deus fizer tudo na tua vida, não é a casa, não é o carro que vai trazer alegria para você. Essa alegria, esse contato com Ele, é só isso, não é mais nada. As outras coisas vão ser porque Deus sabe que você precisa, mas o que importa é a alegria, é o nosso coração batendo forte por Ele, para Ele. E eu pensava, vinha no meu pensamento, aqui que adianta você estar alegre, amanhã você pode enfrentar um gigante, na segunda você pode ter problemas, eu preciso não quero nem saber. O que importa é o momento que eu vou adorar, eu vou buscar, eu vou exaltar, não me importa, depois eu vou aproveitar o meu hoje na casa do Senhor, independente do que eu tiver que viver amanhã. Para isso acontecer na tua vida e na minha igreja, na minha vida, igreja, você precisa estar disposto. Eu já estou quase caminhando para o fim da palavra, mas eu quero dizer que quando Jesus fez aquele milagre, naquele casamento, quem sabe até alguém que leia essa passagem, quem sabe as pessoas daquela época podem dizer assim, mas que coisa desnecessária, para transformar água em vinho, para servir esse povão aí, servir vinho de melhor qualidade para esse povão, que coisa mais fútil, para que isso? Tantos cegos, tantos aleijados, tantos leprosos por aí, e Jesus fazendo isso, uma coisa fútil. Sabe o que nós podemos aprender com isso, igreja? Aquelas coisas que não são importantes para os outros, mas que é útil, que é necessário, que é importante para você, desejos que você tem, são detalhes. Deus pode fazer até isso
na tua vida. E Ele quer cumprir desejos, sonhos, igreja, que quem sabe eu tenho sonhos, que para mim é uma, nossa, mas isso é desnecessário, Arete, mas para mim é um capricho, para mim é um desejo, para mim é uma vontade, e assim é na tua vida, igreja. Quer ver? Eu vou puxar um testemunho do Adilson, que o Adilson testemunha que um dia ele queria uma moto de trilha, eu não me lembro bem, mas era mais ou menos assim, ele foi na casa de alguém, parece, e viu a moto que ele queria. Igreja, eu sei que ele tem carro, que ele tem casa, que tem tudo, mas esse era um desejozinho do coração dele. E eu olhando de fora, não estou desmerecendo, não estou desfazendo. Para mim, isso é desnecessário, porque hoje eu sei andar de moto, mas eu tenho medo. Mas para ele aquilo era algo que ele queria, era algo que ele almejava, que ele sonhava. Para mim não que seja desnecessário, mas digamos, não é minha praia, a minha praia é outra. Está entendendo? Deus cumpriu na vida dele, eu quero dizer, esses caprichozinhos que você quer, esses sonhozinhos assim, irmãos, Deus pode fazer dentro da tua casa. Aquela mulher às vezes que quer uma forma diferente, um liquidificador diferente, alguma coisa para casa. Deus tem o prazer de fazer essas coisinhas também na vida de vocês, igreja. Deus faz cura, faz libertação, mas Ele também cumpre coisas grandes nas nossas vidas. Creia nisso, mas como que você vai vivenciar isso? Quem ficar até o final, independente, ficar até o final, porque Deus é um Deus de detalhes, Ele cuida dos detalhes daquilo que nós almejamos também, amém? Quem ficou até o final da festa, igreja, recebeu o melhor naquele dia, né? Recebeu o melhor vinho, presenciou um milagre. E o que o Senhor está dizendo para você hoje? Você também vai receber, mas você precisa fazer o quê? Qual que é o teu trabalho? Continuar crendo e perseverando. Mas agora, o que significa essa palavra perseverar? Na nossa linguagem de crente, vamos dizer assim, o que é perseverar? Irmãos, nada mais é coisa simples, estar nos cultos. Nada mais simples, orar em casa, buscar Deus em casa, clamar, jejuar, botar louvor na tua casa, tá fazendo serviço, bota louvor, bota pregação na tua TV, vai escutar Deus, chamar Deus para a tua vida, perseverar, é isso. Ficar até o final da festa, é isso na minha vida, é na tua vida. E enquanto nós vamos fazendo para os outros, igreja, Deus vai fazendo por nós. Enquanto você acha que você está dentro da casa do Senhor perdendo tempo, muitas pessoas, o inimigo pode usar isso, ou você está aqui para fazer para os outros, enquanto você trabalha pelos outros, pela obra do Senhor, o Senhor está fazendo por você. Lá fora o Senhor já está adiantando as coisas, está articulando as coisas para chegar na tua vida. Tem pessoas aqui que podem dizer assim, eu já vivi muitos bons dias no meu passado, mas eu quero dizer para você que hoje está com uma idade maior, digamos assim, né? Uma idade mais avançada. Você pode dizer, eu já vivi coisas boas, mas eu quero dizer que se você ficar até o final da festa, você vai viver ainda os melhores dias da tua vida. E quem sabe tem pessoas que digam assim, nossa, mas eu até aqui, eu tenho tantos anos e eu tenho só enfrentado luta, eu só tenho enfrentado problema, eu só tenho enfrentado dificuldades. Se você perseverar e se você se disponibilizar para Deus, igreja, se disponibilizar para Deus, aguarde os próximos anos. E você vai ver as viradas que Deus vai fazer na tua vida. Caleb subiu o monte com 85 anos, ele subiu o monte e com 85 anos, igreja, ele ganhou a porção de terra que havia feito uma promessa para ele quando ele tinha uns 40 anos, ele recebeu uma promessa que ele receberia uma porção da terra prometida que se chamava Hebron, e com 85 anos ele sobe a montanha e toma posse. Então, independente da tua idade que você está aqui hoje, se você ficar até o final da festa, Deus vai te surpreender. Abraão, com 100 anos, viu o seu filho Isaque nascer. Com 100 anos, igreja, 100 anos ele viu o filho nascer. Então, independente da tua idade, Deus tem coisas maravilhosas para você curtir ainda. Deus tem coisas excepcionais, aquilo que o teu olho, aquilo que jamais chegou ao teu ouvido, Deus tem para você. E eu digo, Gabriel, Deus ainda tem para o teu pai, Deus ainda tem para a tua mãe, Deus tem para os pais de vocês, Deus tem para as mães de vocês, Deus tem para as pessoas que vocês amam ainda tudo isso, igreja. A Bíblia diz que Abraão viveu
175 anos ainda. Vejam, com 100 anos ele teve Isaac, um bebezinho, igreja. 100 anos para cuidar de uma criança. Poderíamos dizer nos dias de hoje, uma criança cuidando de uma criança. Mas ele ainda viveu 75 anos. Dias gloriosos na presença do Senhor. E a Bíblia vai finalizar que ele morreu farto de dias. E é isso que para quem permanece ao final da festa, igreja, para quem é fiel ao Senhor, quando você lê a palavra do Senhor, irmãos, a gente vê que o povo do passado passou por problemas, mas quem se convertia dia após dia, quem se rendia dia após dia, quem obedecia dia após dia, foi como Abraão, igreja. Passou por dificuldade, passou por problema, mas morreu com as promessas cumpridas e morreu fartos de dias. Você que está aqui hoje, você pode enfrentar um problema de saúde, você pode enfrentar um problema, qualquer problema, mas Deus está fazendo essa promessa para você hoje. Deus quer que o dia que você levar, vamos dizer, esse morreu farto de dias. Amém, igreja? Você recebe essa palavra e creia que Deus vai fazer o quê? Daqui para frente, você vai viver uma vida que você pode até encontrar problemas, mas Deus vai fazer você caminhar para o dia que Ele te chamar, o dia que todos nós entraremos num caixão, né? Descemos a sepultura, mas o nosso espírito voltará a Deus. Deus vai fazer com que você caminhe com alegria, com paz. Deus vai te surpreender ainda, independente da idade que você está hoje. Deus vai te surpreender até o dia que Ele te chamar para viver coisas maiores ainda. Amém? Busca Ele, vale a pena, igreja, vale a pena a renúncia, vale a pena deixar coisas, vale a pena deixar pessoas. Não estou dizendo abandonar, separar, não é isso que eu estou dizendo. Vale a pena nos disponibilizarmos para Deus, o nosso tempo para o Senhor. Ele é tudo que nós precisamos e Ele vai nos surpreender. Amém, igreja? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Glorifique e exalta Ele.